Presença de tecnologia de ponta ao alcance das suas mãos. Bradesco oferece Jornal Nacional. Pai e madrasta no banco dos réus. Quase 2 anos depois, o casal Nardoni vai a júri popular pela morte da menina Isabela. Nossos repórteres acompanham os argumentos da defesa e da acusação. E mostram todos os detalhes do julgamento de um dos casos mais comoventes da história policial brasileira. Veja também, o motorista que conduziu o assassino do cartunista Glauco e do filho Raoni é indiciado pela polícia. As contas externas têm o pior fevereiro em mais de 60 anos. O governo Obama comemora a aprovação histórica da reforma do sistema de saúde. Hugo Chávez corta a energia das empresas que não cumpriram a meta de economia na Venezuela. Começa a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Você vai tirar dúvidas sobre os mitos e os efeitos da vacina. E no vôlei, Bernardinho inclui o ex-capitão Ricardinho na lista dos pré-convocados para a Liga Mundial. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Começou hoje em São Paulo o julgamento de um caso que comoveu os brasileiros há quase 2 anos. A morte da menina Isabela Nardoni, de 5 anos. Os jurados foram sorteados. 4 mulheres e 3 homens vão decidir se o pai da criança, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Jatobá, são responsáveis pelo que aconteceu na noite do dia 29 de março de 2008. Isabela Nardoni ainda sorria com dentes de leite e mal desenhava o nome. Vivia com a mãe, passava fins de semana com o pai, a madrasta e 2 meios-irmãos. 2 anos atrás, essa rotina foi cortada tragicamente. 3 semanas antes de Isabela completar 6 anos, a garota despencou do 6º andar do prédio onde o pai morava com a nova família. A criança foi socorrida, mas não resistiu. Para a acusação, pai e madrasta são os culpados. A promotoria acusa Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá de agredir a menina e jogá-la pela janela. Existem sim elementos bastante claros, bastante contundentes, que abalam as versões trazidas pelo casal. A justiça já liberou o apartamento 62 do edifício London para a família Nardoni, que só aparece por aqui em média 2 vezes por mês, a cada 15 dias, para limpar e arejar o imóvel. Numa demonstração de que a família parece acreditar que um dia Alexandre e Ana Carolina ainda voltarão a viver neste endereço. Nos últimos 2 anos, pai e madrasta passaram menos de um mês fora da cadeia e sempre alegaram inocência. Bom dia, Alexandre. Isso não existe. Nunca encostei um dedo nela, eu sou mãe. Segundo o casal, na noite da morte de Isabela, quando a família chegou ao edifício London, as 3 crianças dormiam no banco de trás do carro. Alexandre estacionou no subsolo e subiu ao apartamento, carregando Isabela no colo. Lá deixou a menina no quarto dela e trancou a porta da frente. Na versão do casal, Alexandre desceu a garagem mais uma vez para ajudar a mulher com os outros 2 filhos. Ao voltar ao 6º andar, a dupla diz ter encontrado a rede da janela do quarto dos meninos cortada. Isabela estava caída lá embaixo, no jardim do edifício. O casal afirma que alguém entrou no apartamento na sua ausência e jogou a menina. E vocês reafirmam que uma terceira pessoa entrou e matou a Isabela? Isso. Com certeza. Por que alguém agiria com tanta brutalidade, Alexandre? É o que a gente se pergunta também, todas as noites, todos os dias. A gente fica analisando assim, parando para pensar como alguém poderia fazer isso com uma criança. Desde o início, o pai de Alexandre foi o maior aliado do casal. Advogado, ele sempre negou que o filho e a nora tivessem culpa na morte da neta. Como todo pai, a primeira coisa que se espera é que seja realmente provada a inocência do meu filho, onde eu tenho, e da minha nora, eu tenho absoluta certeza de que não foram eles. A mãe de Isabela, Ana Carolina de Oliveira, jamais aceitou a versão contada pelos Nardoni. Eu acho que a justiça está começando a ser feita. É muito difícil saber que uma pessoa tem a capacidade de chegar nesse nível. A acusação insiste na culpa de Alexandre e Ana Carolina Jatobá. Esta animação feita pela polícia científica será usada no julgamento pelo promotor. O vídeo mostra Ana Carolina, a madrasta, agredindo Isabela ainda dentro do carro.
fato que seria revelado por sinais de sangue encontrados pelos peritos. Na cena seguinte, Alexandre entra no apartamento com a filha no colo e atira a menina no chão da sala. Nesse lugar, foram encontrados sinais de que a agressão continuou. Ali, Ana Jatobá teria asfixiado Isabela. Em seguida, Alexandre pega uma faca e uma tesoura para cortar a tela de proteção. Apanha a filha desacordada, sobe na cama para se aproximar da janela e joga a menina no vazio. Agora, cabe ao júri decidir e tentar fazer justiça num caso que até hoje confunde e comove. Já dura 6 horas o julgamento do casal no Fórum Criminal de Santana, na zona norte de São Paulo. E é para lá que nós vamos ao vivo com o repórter César Tralli, que tem as informações ao vivo. Tralli, boa noite. Quem é que está sendo ouvido neste momento aí no tribunal? Oi, Márcio, boa noite, Fátima, boa noite a todos que assistem ao Jornal Nacional. Quem está sendo ouvido neste momento é a Ana Carolina de Oliveira, a mãe da Isabela Nardoni. Ana Carolina foi chamada, convocada pela acusação e para a promotoria ela é considerada uma peça-chave, porque a mãe diz, desde o primeiro instante, que a relação da madrasta com a menina era muito tumultuada, ela tinha muito ciúme e esse seria um dos motivos para o crime que acabou abalando todo o Brasil. Agora, Tralli, a mãe da Isabela ela também pode ser inquirida pelos advogados de defesa. Qual seria a estratégia desses advogados de defesa? Olha, Fátima, a mãe realmente pode ser ouvida pelos advogados de defesa. Aliás, até uma curiosidade, ela pode ser ouvida pelos jurados. A partir do momento que encerrar a audiência, os jurados podem fazer perguntas se o juiz autorizar. A mãe está muito abalada, tem chorado muito, já chorou 4 vezes durante este início de interrogatório aqui no Fórum de Santana. Os advogados de defesa, como você mesma lembrou bem, eles têm a tese de que tudo foi manipulado pela acusação. Os laudos são inconclusivos, as perícias foram mal feitas e que não dá para dizer que o casal Nardoni, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá estavam dentro do apartamento no momento em que a Isabela foi atirada pela janela. Tralli, a gente sabe que é um momento difícil, mas alguém da família falou com os jornalistas, seja na entrada do fórum, seja durante o julgamento? Olha, durante o julgamento, no começo, quem desceu para conversar com a gente foi o pai do Alexandre Nardoni, o seu Antônio Nardoni. Ele não quis gravar a entrevista, falou até dentro do fórum, disse que o filho também está muito sensibilizado, muito abalado, que o casal está arrasado, mas que ele confia e que o filho disse para ele que é para ter esperança, que eles acreditam sim na possibilidade de uma absolvição no fim deste julgamento, que deve levar pelo menos aí 3, 4 dias, ao que tudo indica. O casal Nardoni, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, saíram muito cedo do interior de São Paulo e foram um dos primeiros a chegar aqui ao Fórum de Santana. Ana Carolina saiu da penitenciária feminina de Tremembé pouco antes das 6h30 da manhã. Veio sozinha na parte fechada do caminhão reservada aos presos. Quando o comboio passou em frente à penitenciária masculina, saiu o furgão com Alexandre Nardoni. Foi uma viagem de 150 quilômetros até São Paulo com a escolta de policiais militares. Às 8h20 da manhã, os dois chegaram ao Fórum Criminal de Santana, na Zona Norte. Alexandre e Ana usavam roupas de presidiários e foram algemados antes de entrar no fórum. Lá dentro ficaram em celas separadas, esperando a hora do julgamento. Do lado de fora, manifestantes e curiosos. Eu acordei 3 horas da manhã, não é só para estar aqui. Eu gosto muito de participar dessas situações que abalam a opinião pública. Pela multidão de jornalistas, uma testemunha passou despercebida. O pedreiro Gabriel Santos Neto se apresentou espontaneamente hoje de manhã, depois que oficiais de justiça tentaram localizá-lo sem sucesso. Ele teria sido testemunha de um arrombamento na obra em que trabalhava nos fundos do prédio dos Nardoni. E a defesa quer usar isso para reforçar a tese de que poderia haver uma terceira pessoa na cena do crime. Começaram a chegar os participantes do júri. Ana Carolina de Oliveira, a mãe de Isabela, uma das principais testemunhas da acusação. O promotor Francisco Sembranelli. Antônio Nardoni, pai de Alexandre. A defesa chegou mais tarde. Os advogados passaram primeiro no prédio onde o casal Nardoni morava e onde Isabela foi morta. Antes mesmo do julgamento começar, a defesa pediu ao juiz a elaboração de novos laudos e contraprovas e uma visita dos jurados ao prédio onde o crime aconteceu. Os pedidos foram rejeitados. A sessão foi aberta às 2h17 da tarde com o sorteio dos jurados.
A defesa recusou uma das mulheres sorteadas.